E essa semana poderemos ter alguma resposta em relação às propostas de ETF que estão aguardando uma resposta da SEC. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, vou falar dos dados macroeconômicos e dos eventos que podem mexer com os mercados nessa semana e também vou falar da situação de ETF e também da análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos começar mais uma semana com essa questão do ETF na garganta do mercado, entalada na garganta, aguardando uma resposta. E galera, e aí, como é que tá a situação? Vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, né? Gráfico do Bitcoin aí nos últimos tempos, aí, principalmente ali a partir da metade de outubro, quando o mercado estava esperando que fosse haver uma resposta do ETF, é uma tendência de alta, tá? O Bitcoin vem subindo desde então, e subindo forte, né? E subindo com movimentos até rápidos, e ultimamente ele está próximo de um ponto aí que seria o ápice ou o máximo que a gente consegue ver em termos de projeção gráfica para esse movimento de alta que o Bitcoin vem fazendo aí ao longo de 2023, tá? Se a gente fizer aqui uma análise do gráfico semanal do Bitcoin para ver até onde aquele movimento poderia ir, aquele movimento do ombro cabeça ombro invertido iniciado ali no final de 2022 e no início de 2023, o alvo seria na região dos 41 mil dólares aproximadamente, tá? Então, esse seria o alvo gráfico para o Bitcoin, porém, a gente tem que lembrar o seguinte, o Bitcoin está subindo porque o mercado está aguardando, está na fase de boato, na fase de expectativa com alguma resposta em relação ao ETF, tá? Essa resposta pode sair a qualquer momento nessa semana e existem indícios de que pode ser exatamente nessa semana, tá? Até a sexta-feira, dia 17 de novembro no máximo, então o mercado está muito ansioso, mas enfim, pessoal, a gente tem que ver aqui no tempo gráfico maior o que a gente consegue ver de alvo é isso, tá? Temos que ir aqui para os tempos gráficos menores para ver se a gente consegue identificar algum padrão e daria para forçar aqui, forçar bastante a barra, tá? E desenhar aqui um possível triângulo ascendente. Eu acho que aqui seria um triângulo simétrico, tá? Eu não gosto muito desse padrão gráfico, ele costuma enganar muito o triângulo simétrico, tá? Mas é o que eu consigo ver aqui, né? Um possível triângulo simétrico. E se ele for rompido para cima, como parece que o mais provável, né, geralmente no movimento de alta, a gente poderia projetar esse movimento para cima aqui e o alvo estaria ali justamente na região dos 40 mil dólares, tá? Então, se o Bitcoin romper para cima aqui, existe uma grande probabilidade de romper nesse triângulo para cima e buscar a região dos 40 mil dólares, tá? Porém, não tem como garantir, pessoal. Infelizmente, análise gráfica é probabilidade, tudo pode acontecer, tá? A gente pode também a qualquer momento ter uma resposta do ETF, o mercado pode mudar radicalmente de uma hora para outra, tá? Então, essa é a situação. A gente não pode olhar só gráfico, pessoal. Temos que olhar também os outros mercados, embora o mercado americano não tenha impactado muito os preços do Bitcoin, das criptomoedas nos últimos tempos, por causa da expectativa de ETF, a gente está tendo aí, nos últimos dias, o mercado americano também em um movimento otimista, desde aquela quarta-feira, onde tivemos a última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell deixou um tom bem mais leve ali, falando que eles vão ser cuidadosos ao subir os juros, e nisso o mercado entendeu que acabou o ciclo de aperto monetário, o mercado americano está voando nos últimos dias, últimas semanas, tá? Porém, nessa semana nós vamos ter um evento que pode mudar isso. Eu vou explicar para vocês o que é. Eu estou me referindo ao dado de inflação, que é um dos mais importantes que nós vamos ter essa semana, tá? Nós vamos ter na terça-feira, dia 14 de novembro, o núcleo do índice de preços CPI, que é o dado de inflação, que é um dos dados de inflação mais importantes aí dos Estados Unidos, tá? Ele vai dar uma dica de como a inflação se comportou em outubro e dependendo de como ela tiver, pode ser que o Fed venha a dar mais uma alta em dezembro, tá? Embora ele provavelmente não vai decidir só com base nesse dado, até porque ele olha muito mais o PCI, que é um outro indicador de inflação. Esse é relevante para o mercado ter uma noção de como estão indo as coisas, tá? Porque nas últimas semanas o mercado se animou bastante com as falas do Jerome Powell, mas a gente tem que lembrar que o Banco Central dos Estados Unidos vai reagir de acordo com a forma que a inflação, de acordo com o nível de inflação, né? A expectativa é que na base anual, por exemplo, o índice cheio caia de 3,7 para 3,3, tá? Vamos supor que ele não caia, né? Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas vamos supor que não caia. É uma preocupação, é um sinal de alerta para o Banco Central
para o Banco Central dos Estados Unidos e um sinal de que talvez eles tenham que deixar os juros altos por mais tempo ou talvez até subir mais, o que é péssimo para ativos de risco, tá? Na minha visão, em termos de dados macroeconômicos e eventos relevantes, a semana começa na terça-feira, dia 14 de novembro. Dia 15 de novembro também vamos ter núcleo de vendas no varejo, dado importante, e PPI, que é o índice de preço ao produtor. O último veio muito alto, viu, galera? O último mostrou uma inflação, e geralmente a inflação ao produtor, ela antecede a inflação que vai para o consumidor, tá? Isso porque, geralmente, o produtor, o empresário, ele vai repassar. Então, às vezes, o custo chega primeiro para o empresário e nos meses seguintes ele repassa, tá? Então, isso é muito importante a gente ver como vai ver esse dado para ver se essa euforia que o mercado está surfando nos últimos dias ela faz sentido, tá? Na quinta-feira vamos ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, e na sexta-feira licença construção civil. Essa semana, na minha visão, não é uma semana super recheada de dados macroeconômicos e o mais importante deles é esse de inflação aí, principalmente na terça-feira e o da quarta-feira não é menos importante, também é importante, tá? Então, é o que a gente deve prestar atenção em termos de dados macroeconômicos nessa semana e não podemos deixar de falar aqui também do TRDR, dos indicadores de sentimento, e a gente nota aqui o seguinte, pessoal, os indicadores de sentimento nos últimos dias, pelo menos os referentes a Binance, que é onde ocorrem a maior parte das negociações, eles estão bem confusos, tá? O que está me chamando mais a atenção aqui é a taxa de funding, mas vamos um por vez. Começando o long short ratio, tá? A gente está vendo aqui o long short ratio negativo, ele tem caído aí desde o sábado, tá? Desde ontem ele está diminuindo, ele está abaixo de 1, mostrando que tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? Quando isso ocorre, muitas vezes as baleias jogam o mercado para cima para liquidar, o que conflui ali com aquela visão daquele triângulo simétrico que a gente está vendo com alvo na região dos 40 mil dólares, tá? Outro indicador aqui que ele está divergindo e está dando um sinal que, na minha visão, é um pouco preocupante, é a taxa de funding, que disparou, galera. Ela está muito acima do normal, tá? A taxa de funding na Binance Futures está em 0,03, que as últimas vezes em que eu vi isso foi no bull market, tá? Foi em momentos em que o mercado estava muito confiante na alta, muito eufórico. Então isso aqui geralmente é um sinal de perigo, tá? A taxa de funding tá cara, tá mostrando um desequilíbrio muito grande. No geral, as pessoas estão pagando muito mais para ficarem posicionadas apostando na alta, tá? Então isso aqui pode ser um sinal de perigo. Um outro indicador aqui que reforça um pouco essa visão, na verdade, ele geralmente quando ele sobe e o long short ratio se movimenta, a gente tem uma noção de direção. É o open interest, tá? O pessoal tem aberto posições aí desde ontem, desde o sábado, e geralmente quando as pessoas abrem posição, o mercado pode se mover porque as baleias costumam jogar o mercado para algum lado aí para tomar o dinheiro das pessoas, tá? A minha dúvida nesse momento é o seguinte: o que está valendo mais aqui agora? A taxa de funding, que é esse indicador aqui, que é muito preciso, ou o long short ratio, tá? Porque o open interest subiu com a taxa de funding subindo e com o long short ratio caindo, tá? Então, realmente eu fico um pouco em dúvida aí do que é válido. Um está falando que o pessoal está mais pesado apostando na alta e outro está falando que o pessoal está mais pesado apostando na queda, né? Como saber qual deles está falando a verdade aqui? Para mim é um pouco difícil. Muitas pessoas preferem olhar o long short ratio, tá? Eu olho bastante a taxa de funding porque eu acho que ela diz muito sobre o que vem se acumulando em termos de posições abertas nos últimos dias, tá? Não podemos deixar também de olhar a High Block. Indo aqui para o mapa de calor da High Block, a gente vê aqui, começar aqui pelo de 12 horas para ter uma noção mais clara de como estão as coisas, né? Indo aqui para o de 12 horas, pessoal, aquela história, o de 12 horas muitas vezes é confuso, tá? A gente vê liquidez para todo lado aqui, tem liquidez até nos 44, até nos 29, tá? Realmente não dá para saber exatamente para onde isso daqui está indo. Mas a gente vê aqui que o ponto de liquidez acima para os scalpistas nas últimas 12 horas seria na região dos 37,350 e o ponto de liquidez abaixo seria na região dos 37, tá? E no de 7 dias eu acho que faz muito mais sentido, né? A gente tem muito mais dados aí para analisar. Eu vejo aqui bastante liquidez se acumulando em volta, tá? A gente tem liquidez para todo lado aqui, também não é muito conclusivo, mas a gente vê que o ponto que a gente está com mais liquidez acumulada aqui seria na região dos 38 mil dólares, tá? Região dos 38.600 também, e abaixo ali na região dos 35 para baixo, tá? A gente teria bastante liquidez acumulada, só que é o que eu sempre falo, pessoal, quando o mercado está em tendência, esse indicador de mapa de calor ele fica menos confiável. Isso porque
a gente vê aqui que o mercado foi subindo e muitas vezes ia aumentando a liquidez abaixo. Nessa subida aqui, provavelmente as pessoas que estavam mais alavancadas, que as que teriam a liquidez nesse ponto, elas aproveitaram e fecharam as posições, tá? Se foram inteligentes, elas não vão ficar segurando uma posição alavancada no mercado que pode ir para baixo ou para cima 10% a qualquer momento, tá? As pessoas elas vão fechando, então não tem como saber se a gente tem toda essa liquidez aqui que a High Block estima que é abaixo. Tá? Então, é uma dúvida grande aí que a gente tem e na dúvida a gente segue a tendência, né? A possibilidade que parece ser maior de subir, tá? Lembrando, meus amigos, na hora que sair uma notícia aí de que o ETF, se sair, por exemplo, uma notícia de que ele foi adiado, que é bem provável, a queda ela pode ser tão rápida que provavelmente quem não estava posicionado previamente nem vai conseguir pegar, tá? Então, infelizmente, essa é uma triste realidade aqui do mercado de criptomoedas. A gente vai aqui para o de um mês para ter uma noção mais ampla. Eu não confio nesses indicadores aqui mostrando a liquidez acumulada na região dos 28 mil dólares pelo mesmo motivo, tá? Se a gente olhar o de um mês, parece que tem mais liquidez na região dos 28 mil dólares. Só que esse pessoal começou a acumular quando o Bitcoin estava nos 34, ele foi lá para 38. Quem estava super alavancado, que alavancado 10, 20 vezes, e o Bitcoin saiu de 34 foi para 38, fez um lucro muito bom. Muitas dessas posições aqui podem ter sido fechadas, tá? Então, não dá para saber se isso daqui é verdade. E quando a gente olha aqui mais próximo do Bitcoin, depois daquele movimento de alta em que o Bitcoin foi na região dos 38 mil, a gente começou a ter liquidez abaixo aqui, mas a gente não consegue saber exatamente, não tem uma confiabilidade muito grande, né? Ali na região dos 34 teria bastante liquidez, tá? Mas a concentração aqui após esse movimento estaria na região ali dos 41.400, tá? Então, não me surpreenderia se nessa semana aí a SEC ficasse segurando até a sexta-feira, aparecesse umas fake news aí falando que o ETF foi aprovado e no fim o Bitcoin batesse lá nos 41 mil dólares. Tá? Isso não me surpreenderia nada, porque a gente está vendo liquidez acumulando ali acima. A gente vê abaixo, só que não dá para confiar nisso que está aqui, porque a gente não sabe se essas posições dessas pessoas que teriam essa liquidez aqui nesses pontos ainda estariam posições abertas, tá? Então, esse detalhe é importante. E por último, galera, eu tenho que falar o porquê que o ETF do Bitcoin pode sair a qualquer momento. Algumas pessoas influentes no mercado de criptomoedas já estavam comentando aí no Twitter que a partir da última quinta-feira passada, que foi dia 8 de novembro, a SEC poderia começar a aprovar os ETFs, tá? Ela tinha adiado novamente, né? Prazos com a SEC são coisas assim que você não pode nunca considerar, tá? É a mesma coisa do brasileiro quando marca um horário com você para encontrar em algum lugar. Geralmente ele vai atrasar, você nunca sabe exatamente que horas ele vai chegar lá, tá? Me desculpem, gente, eu sou brasileiro também, tá? Mas é um comportamento muito típico aqui no Brasil, a gente todo mundo já tá acostumado com esse tipo de coisa, né? A SEC é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não parece o que a gente vê aí, o que eles falam, né? Que países aí de origem britânica, inglesa, né? Países que foram colonizados pela Inglaterra, que são pontuais, a SEC parece que ela não tem nada disso, tá? Ela parece aí um brasileiro quando você vai fazer um encontro aí de amigos aí num bar que chega bem depois de uma festa de aniversário, tá? Porque eles falaram que ia ser lá por volta de 17 de outubro. Eles simplesmente adiaram o prazo de novo, não deram nenhuma satisfação e a expectativa é que fosse agora entre o dia 8 de novembro e 17 de novembro, tá? Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, 17 de novembro seria a próxima sexta-feira. Então, em tese, até a próxima sexta-feira a SEC iria dar uma resposta, tá? Vocês acham que vai dar uma resposta dessa vez? Eu não sei, tá? O que eu sei é o seguinte, galera, quanto mais eles segurarem essa resposta, mais o Bitcoin pode subir, porque o mercado, ele tem um comportamento muito comum que é de subir no boato e cair no fato, tá? Então, enquanto mais eles segurarem essa fase do boato, mais e mais a gente tende a ter o mercado subindo, tá? Porque isso vai puxando a euforia, isso vai puxando a ganância das pessoas. As pessoas ficam, nossa, vai ter ETF de Bitcoin, meu Deus, eu tenho que comprar antes, tá? As pessoas muitas vezes agem na expectativa, né, de algo. Então, a gente tem essa possibilidade. Que dia vai ser aprovado, Tainan? Eu não sei, tá? Agora é esse cara aqui que tá falando, né? O James Seifert.
Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Ele postou no Twitter aí algumas estimativas com prints ali da Bloomberg, né? Igual da outra vez, tá, gente? Da outra vez não era eu que estava inventando aquele prazo lá na metade de outubro, não. Era dados aí, era informações que eu estava pegando aí, que estavam circulando nos sites de notícias. A própria SEC tinha dado aquele prazo e agora a gente tem esse outro prazo. Então, essa semana a gente pode ver as coisas mudarem radicalmente no mercado. E uma coisa eu digo para vocês, já falei, vou falar de novo. Na hora que sair, se sair, por exemplo, um adiamento ou uma rejeição que eu acho pouco provável, o mercado ele pode cair às vezes tão rápido que nem vai dar tempo de pegar um short para quem não tiver posicionado. Ao mesmo tempo, é arriscado posicionar num short porque o mercado pode ir lá nos 40. A gente vê que tem liquidez acumulando acima e a gente sabe que prazos com a SEC não são muito precisos, tá? Eles podem adiar isso aí até lá, sabe-se quando, tá? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a todos uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!